Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje eu vou detonar com uma das maiores desculpas utilizadas para justificar um não emagrecimento. Eu estou falando do famoso "eu tenho tendência". Bom, quantas vezes você já ouviu alguém dizendo já tentei milhares de dietas, mas eu não consigo emagrecer porque eu tenho tendência. Aliás, todo mundo na minha família é gordo, então é a genética que está agindo. Como você pode ver, é uma desculpa bem conveniente. Até explica alguma coisa, mas como eu vou demonstrar aqui, absolutamente não justifica. Porque a questão da desculpa é o seguinte, é o que você vai fazer com ela. Então, por exemplo, vou dar uma situação hipotética aqui. Digamos que tem um muro para você saltar. E aí vão duas pessoas. Uma pessoa acredita que não tem jeito de saltar o muro e a outra pessoa acha que pode dar um jeito. A primeira pessoa vai chegar no muro, vai olhar e vai dizer, não tem jeito, desisto. A segunda pessoa, ela acredita que vai conseguir de algum jeito. Então, mesmo que ela não consiga numa primeira tentativa, ela vai pensar, como é que eu posso contornar esse muro? E, de repente, a questão pular o muro, de repente, para ela é só pegar um desvio e passar do muro. E a grande mágica da questão é, a pessoa passou do muro. E já foi demonstrado por várias pesquisas que, no máximo, 25% do peso de uma pessoa é devido à sua genética. Sabe o que isso significa? Significa que 75% dos casos você consegue controlar mediante uma boa alimentação e a prática de atividade física regular. E você pode estar falando agora, mas todo mundo na minha família é gordo. Como é que não existe tendência genética? Bom, primeiro de tudo, eu não disse que tendência genética não existe, eu só disse que não justifica. E segundo, você sabia que muitos dos seus hábitos alimentares são herdados da sua família? É muito comum você ver famílias de gordos por aí. Provavelmente essa família tem um hábito alimentar ruim, ou seja, todas as pessoas ali estão comendo mal e transmitem isso para as gerações subsequentes. Imagina que você foi criado comendo pizza todo dia no café da manhã. É um hábito que você vai carregar. E se você ainda não engoliu a questão do hábito, eu vou dar um dado aqui interessante para você. Você sabia que é muito comum cachorros de famílias de obesos serem obesos? E aqui, sinto muito, não dá para colocar a culpa na genética. Então, frisando, você pode até ter tendência para engordar, mas isso é apenas uma tendência e não resiste a uma boa alimentação e prática de atividade física. Isso talvez signifique que você vai ter mais trabalho do que uma pessoa que tem uma genética magra, por exemplo, um ectomorfo. E para encerrar a questão, eu vou dar um exemplo definitivo, que é a história dos índios Pima. Os Pima são uma população indígena nativa da América do Norte. Por milhares e milhares de anos, eles viveram numa situação de escassez de alimentos. E por eles viverem nessa situação de escassez de alimentos, indivíduos que tinham uma tendência a preservar mais gordura no corpo tinham uma vantagem natural, é a seleção natural atuando nos seres humanos. Esses indivíduos apresentavam uma chance muito maior de sobreviver e transmitir a sua genética. E ao longo dos anos isso foi selecionando a população de índios Pima para serem acumuladores de gordura. E aí o que acontece? Com o tempo, houve uma separação geográfica dessa população. Você teve índios Pima que ficaram nos Estados Unidos e índios Pima que ficaram no México. E é aí que vai entrar a grande diferença, que vai demonstrar por que a questão da tendência a engordar não justifica. Isso porque os índios Pimas assimilaram os hábitos das populações a qual eles pertencem agora. Então os índios Pima americanos começaram a ter aquela dieta porcaria, digamos assim, que os americanos têm, cheia de fritura, gorduras, carboidratos, etc. Resultado, os índios Pima americanos têm altíssimo índice de obesidade. Mas sabe o que aconteceu com os índios Pima mexicanos? Eles continuaram vivendo nas zonas rurais, comendo comidas mais naturais possíveis, caçando e etc., sem se submeter a essas loucuras que a indústria alimentícia nos submete hoje em dia. Resultado, os índios Pima mexicanos, apesar de terem essa tendência, eles são magros. Bom, eu espero que agora você esteja convencido que o que deve ser feito é aceitar que você tem essa tendência, se for o caso, e fazer o que tiver que ser feito. Uma boa alimentação, uma prática de atividade física. O caminho pode ser um pouco mais difícil, mas com certeza é possível. Basta ter força de vontade e querer que aconteça e parar de dar essa desculpa que agora você viu que é esfarrapada. Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu esse vídeo, primeiro, pare de dar essa desculpa esfarrapada. Segundo, clica aqui, dá um like no nosso vídeo, clica em curtir, se inscreve também no nosso canal e a gente se vê nos próximos vídeos, ok? Até a próxima!